você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Cara, com pilotos, assim, como é que era seu relacionamento com o Massa, com o Rubinho nesse começo? E tantos outros ali que... Inclusive Schumacher, por exemplo, Hamilton, que é um cara muito querido aqui no Brasil. Sim. O Flavinho já veio aqui, ele é de uma época um pouco mais também anterior, e ele dizia também que existia ali uma proximidade maior da imprensa com o piloto do que eu acho que essa época que você pegou. Sim. Então, o quanto isso impactou também para se criar esse tipo de relacionamento com esses caras? Assim? Sim. Sem dúvida isso aconteceu. Você vê assim, o TBT para usar um termo da moda aí, digital, um TBT da geração do Flávio Gomes tem, sei lá, um churrasco com o Piquet. Ou com o Senna. Eu até tenho rolou um churrasco uma vez em Manicure, que o Massa foi, o Rubinho foi, mas essa proximidade, ela é muito menor. Há também de se ressaltar uma coisa que eu sempre, já falei isso ao vivo em Sport Center. Assim, o pessoal fala que piloto é playboyzinho, que Fórmula 1 é esporte de rico, mas tem uma coisa que eu acho incrível o piloto pode fazer a maior merda da vida dele, ele é obrigado a ir na zona mista da entrevista. Essa coisa que em futebol não tem. Por exemplo, Copa do Mundo do Brasil. No Maracanã eu fiz a Argentina. Ganhar a Alemanha, eu vou pra zona mista. Se não me engano, só um cara falou. Eu lembrava até outro dia um meio-campista lá, não era o Di Maria, mas um famoso, que eu não vou lembrar o nome. Mascherano? Não, era um que jogou no PSG, esqueci, todo tatuado, esqueci o nome do cara. Pastore? Pastore, acho que era o Pastore. Só ele parou. Isso na Fórmula 1 é inadmissível. Você entendeu? Pra mim é inadmissível. Então quando eu tô no Sport Center, tem um pós-jogo que, sei lá, o Gabigol fala no campo algo que eu discordo, eu sempre falo, queria só fazer uma ressalva. Por ele ter parado nessa eliminação aí pro Olímpia, ele já tem meu respeito. Porque eu acho que isso é, não sei o quê. Isso posto, eu discordo do que ele falou. Eu não bato muito quando um cara, a não ser que o cara fale algo ali criminoso. Claro. Claro. Porque eu valorizo muito. Cara, na Fórmula 1 isso não tem. Então, assim, eu quis fazer a proximidade não existe tão grande, mas, cara, você tem acesso aos caras. Eu brinquei com você que eu tava atrasado aqui, eu tava preocupado com a hora, porque eu aprendi a respeitar a hora, porque eu marquei uma hora com o Schumacher, minha primeira entrevista com o Schumacher eu atraso 3 minutos. Eu tinha 10 minutos com o Schumacher. E aí, quando acaba, eu olho no meu gravador, tinha dado 7, a assessora, thank you very much. Aí eu falo pra ela, não era 10 minutos, não eram 10 minutos? Aí ela virou e falou assim, eram 10 minutos, só que você atrasou 3, então você teve 7. Tipo, eram 10 minutos nessa hora. Perdão. Mas o que eu quis dizer? Você tem acesso aos caras. Cara, pode ser o Hamilton. Você pede uma entrevista, pode levar 6 meses. Em algum momento eles vão te botar numa janela, pode não ser exclusiva, pode ser uma trico a um ali. Então, assim, isso acontece. Pessoalmente, minhas relações mais pessoais, assim, eu tive essas coisas que eu ressaltei, de que, pô, meu começo, ninguém me dava bola, de piloto eu nunca fui destratado. Assim, eu tenho muito carinho pela relação profissional estabelecida com o Rubinho, com o Massa. O Rubinho já estava na Ferrari. Ele nunca me destratou, assim, nunca fez uma distinção assim, esse é novo, aquele é maior. Então é um cara que eu respeito muito. Tenho uma profunda admiração por ele sem conhecê-lo, assim. Eu acompanho muito o canal dele, Acelerados lá, vejo ele dos podcasts. Ele parece ser um puta de um sangue bom, cara. Emotivo também, chorão, né, cara? Sim. Então, assim, eu sou muito grato a isso. E o Massa, eu tenho uma história muito legal com o Massa, que é assim. Eu e o Felipe, a gente tem algumas coincidências da vida, assim. A gente nasceu no mesmo ano, tem o mesmo nome. E a irmã mais velha dos dois é Fernanda. Então, o apelido familiar dos dois, embora Felipe, é Fi. Porque a irmã mais velha é Fê. Dos dois. O nome do pai dele é Luiz Antônio, meu é Antônio Inácio. Olha só. Maria Helena, minha. A dele é Ana Helena. Então, assim, nome da mãe é igual, nome do pai é igual, nome da irmã mais velha é igual, dá mesmo ano. Então, assim, umas curiosidades que a gente sempre brincou. Sobrenome com M. E eu Felipe, e sempre me ajudou muito o teu nome dele, porque assim, se eu tivesse um nome mais difícil, quando eu tava tentando ganhar meu espaço na Fórmula 1 lá no paddock, falar assim, Felipe, escreve igual Massa, me ajudava, assim, os gringos me conheciam, Felipe. E eu me lembro que no GP de Mônaco de 2005, porque assim, eu sempre tive essa coisa de tentar ver lá na frente. Eu lembro que ninguém punha muita bola no Massa. As pessoas não achou que o Massa ia virar o que virou. Assim, não achava. Eu lembro que quando eu cheguei na Fórmula 1, não tô nem falando dos gringos, tô falando do brasileiro.
Eu lembro que logo que eu fui pra Fórmula 1, primeiro GP, eu fui num almoço aqui no Brasil, que o Flávio Prado, que não gosta de Fórmula 1, perguntou pra mim, Felipe, e esse Massa, hein? E aí uma outra pessoa que tava na mesa, pegou a palavra e falou assim, esse é um bosta. Daí o outro, mas é melhor que o Rubinho? Ih, muito pior. Então assim, não, porque ele era muito rápido, mas ele cometia erros. Só que em GP de Mônaco de 2005, como eu via que o Rubinho já estava na Fórmula 1 muito estabelecido, ele já tinha, embora ele me tratasse bem, ele já tinha pessoas com quem ele tinha mais relação de confiança para a fonte. Ia ser muito difícil até conseguir, porque o Rubinho ficou muito tempo na Fórmula 1, deu tempo de construir isso com ele. Mas teve um GP de Mônaco que eu procuro o Massa, naquela época que o cara fica, sei lá, pega um ponto, na época dele, ponto era top 6, depois virou top 8, era difícil. E aí eu chego pra ele em Mônaco e falo assim, numa entrevista que ninguém foi, que sei lá, o Rubinho ficou em terceiro e ele ficou em 15º. Então nem todo mundo ia ouvir. Eu chego pra ele, eu lembro que eu falei, Márcio, é o seguinte, eu vou vir aqui toda a entrevista, hein? Toda a entrevista eu vou estar aqui, você pode largar e o seu carro morrer na largada. Então isso criou uma relação muito boa do pegar o cara na baixa não, o cara já tava na Fórmula 1, mas vocês entenderam. Sim, sim. E aí quando ele vai na Fórmula 1, então assim, o Felipe... Eu costumo dizer que assim, o meu grande amigo piloto é o Christian Fittipaldi, porque eu trabalhei com ele na Jovem Pan. A gente teve uma relação de trabalho. Mas o Felipe é um cara que eu tenho um carinho muito especial, porque ele tem uma capacidade muito rara de saber isolar o que é uma crítica que você faça sobre o trabalho dele, que faz parte do seu trabalho, e que tá, eventualmente... Ele pode até discordar do tom, mas ele sabe que é o seu trabalho, do que outros. Porque o que acontece muito, acho que no esporte em geral, mas em Fórmula 1 muito assim, tem um piloto e tem a entourage do cara. É muito comum você ver a entourage, esse aí, e o piloto pegar esse ranço. O Massa, cara. Sim, eu já vi gente falar pra ele, não sobre mim, de outro. E ele assim, não dando bola. Sabe assim, não dando bola. Tipo, isso não me pertence. Entendendo que é uma... Nisso, ele tem um... Ele é um cool guy, sabe assim, nesse sentido. Eu respeito isso muito. É difícil, cara. É difícil você ter gente falando. Não quero que pareça... Quando eu falo ter gente falando, eu não tô falando da mulher dele, que eu me dou bem também. Tô falando do ecossistema. Tô falando dos outros pilotos, do staff de qualquer um ali. E ele é um cara muito maduro, muito preparado, assim, nisso. Ele não fica no fígado do cara. Então eu acho que de todos, com quem eu construí nesse sentido de balcões diferentes, uma relação mais próxima. Você consegue comparar o Rubinho e ele? Quem foi maior, quem foi melhor? Puta, essa eu acho bem difícil, mas eu não gosto de fugir do... Embora vai ser um pouco somebody love a minha resposta. Minha resposta, sendo direta, acho a carreira do Rubinho mais plural, mais, muito longevo. O cara andou de várias coisas. O cara ganhou, o cara perdeu, o cara virou... piada, o cara hoje é muito querido em rede social, pai, vem os filhos, pá. E continua até hoje aí, correndo, impressionante. Mas assim, o Rubinho foi 2 vezes vice-campeão no mundo, com distância pro Schumacher. Cara, o Massa perdeu um campeonato na última curva, que até hoje dá o que falar. Então, 2008, né? 2008. Se fizesse uma comparação, pra mim é a seguinte, a vida do Rubinho valeria talvez uma série mais legal. Só que o 2008 do Massa é um filme... Você entendeu? Vamos fazer um filme de 1 ano, 2008 do Massa. Vamos fazer uma carreira... O Rubinho, eu acho isso. Rubinho acho mais completo, mas talvez o Massa... No dia bom, o Massa era imbatível. Ele largava na pole e ia embora. Assim, ele... Um instinto, assim. Agora, o Rubinho é um cara que manja muito de carro. Você acha que mudou a carreira do Massa... Depois do acidente, que pra quem não se lembra, bateu uma mola no capacete dele e quase matou ele, cara. Não, é um acidente bizarro. Uma mola que veio do carro do Rubinho. É exato. É verdade, Caralho. Tem esse detalhe. Eu tenho uma história bizarra dessa. 2009, você estava falando sobre relação, né? 2009 foi o meu ano mais próximo ao Rubinho. Era um momento que o Rubinho estava com filhos já nascidos, pequenos. Ele viajava muito sozinho, o Rubinho. Já estava mais velho, não precisava ali de entourage. O Rubinho não tinha 1000 assessores. E aí teve um dia que ele manda um SMS pra mim, que eu nem tinha o número. Quer conhecer meu escritório? Que história é essa? Vem dar uma volta rápida em Nürburgring de Mercedes. Aí fui eu, a Tatiana Cunha da Folha, e acho que o Luiz Fernando Ramos do Lance / Rádio Bandeirantes.
E aquilo criou um elo. Um elo assim, cada um no seu quadrado, mais um elo. Assim, ficou diferente. E a gente passou a fazer toda quinta-feira o track walk com ele. Toda quinta os pilotos andam a pé na pista com a equipe. Pra ver mudança. Mudou essa zebra. Mudou o asfalto. Caralho, eu não sabia disso. Chama track walk. E o Rubinho passou a convidar a gente pra fazer o track walk. Cara, isso era uma experiência muito rica. Porque ele ficava te dando... essa curva aqui é em quarta. Essa curva aqui, quando eu comecei, era pé embaixo. Não era em pé embaixo, hoje é. Cara, um monte de coisa. Eu que trabalhava em rádio, sem ficar cagando regra, o Rubinho me contou. Não. Essa curva é em quarta, sabe? Um monte de... Ele fazia uma produção que nenhum jornalista consegue ter se não tiver um profissional. Porque essa é uma diferença. Óbvio que é diferente um profissional de futebol com um peladeiro. Mas um peladeiro joga bola. Quando a gente discute arbitragem, o pênalti no domingo... A gente tem referência de pênalti. Piloto não. Sentar numa Fórmula 1, esquece. Você não tem como ter essa referência. Por mais que você ande de kart de vez em quando. Não tem. Então andar com um cara... E naquele GP da Hungria... A gente volta pro box, a gente dá a volta na Hungria. Quando a gente passa pelo box, o carro tava arreganhado, que é isso, sem aquela parte de cima. Então você via motor, você via tudo. O que é raro, as equipes não gostam de mostrar. A gente tá cruzando, já tá indo embora. Ele, juro, até me arrepia, cara. Ele vira e fala assim: vem aqui. Completamente aleatório. Tá vendo essa mola aqui? Essa é a única mola que sobrou no carro. Quando eu comecei tinha 20. Hoje tem uma. Beleza. Vambora. Quinta. Sábado, o Massa... No mesmo GP. O Massa sofreu um acidente. Ninguém entende por quê. Quando começa o slow. Aí vem aquela... A mola. Eu tô com a Tatiana Coelho. Caralho, mano. A mola. A gente viu a porra da mola. A única porra da mola. Caralho, velho. Sobre o acidente, o impacto na carreira do Massa. Isso até ele hoje... No começo ele sempre falava, não mudou. Hoje ele fala, cara, não dá pra responder. Não dá pra responder. Existe ali uma convergência. É um esporte de tão alto rendimento e tão mínimo detalhe que um pequeno trauma, uma coisa que, né, pode mudar uma chavinha ali, inconsciente até do cara, que nem ele consegue identificar. É o que eu sempre... Porque ali, assim, ele nunca mais teve o mesmo resultado. A grande questão é, que eu acho que até por isso o Massa fala, eu acho que não, mas não dá pra cravar, se você pega a carreira, houve uma carreira antes e houve uma carreira depois. Também é verdade que ele teve um carro competitivo 2007 e 2008, tinha um companheiro, Kimi Raikkonen, que, era um animal, mas não fazia politicagem nenhuma, enchia a cara, um cara leal, mas não é que era leal porque ele tinha uma lealdade, não, ele não tava nem aí pra nada. E aí vem o Alonso, que é um predador. Então, a gente não tem como... Qual que é o fator acidente? Qual que é o fator Alonso? Não sabemos. É uma equação que não tem resposta. Entendi. Mas a resposta é, houve um antes e um depois. E cara...